Olá pessoal, para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Cardoso e nós temos esse ministério aqui que nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia e masturbação. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segredo mortal no prato de Satanás. O que ninguém te contou sobre esse veneno que ele coloca nesse prato, esse prato mortal que todos os dias, se nós comermos, nós morremos, mesmo que seja espiritual. E para dar base nesse vídeo, nessa reflexão que eu quero falar com vocês aqui, que Deus falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Gênesis, capítulo 27, na famosa história onde Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, marido de Isaac, prepara um prato para que Jacó leve para o seu pai Isaac o abençoar no lugar de Esaú. Nós vemos aqui essa obstinação de Jacó querendo a primogenitura. A primogenitura na época, entre outros, era o filho mais velho que nascia. Você vê que desde do nascimento, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó, eles eram gêmeos, Jacó segurando o calcanhar, querendo ser o primeiro, querendo ser o mais velho, querendo ser o primogênito. E nós vemos lá em Gênesis 25 que Jacó prepara um prato, também um prato para Esaú, e Esaú troca o direito de primogenitura por um prato. Você vê que Jacó estava obstinado em ter o direito de primogenitura porque tinha a porção dobrada da herança, entre outras coisas. E aqui mais especificamente no capítulo 27, nós vemos a mãe de Jacó, Rebeca, sendo completamente astuta, preparando um prato para que quando Isaac fosse comer esse prato, pensando que era Esaú, ele abençoava Esaú. Ela elaborou esse plano astuto, colocou peles, porque Esaú era mais peludo, peles de carneiro, e preparou esse prato, e Jacó levou para ser abençoado no lugar de Esaú. No primeiro momento, Isaac desconfiou um pouco, que ele estava cego, mas no segundo momento, ele comeu o prato e abençoou Jacó. E eu quero chamar a atenção aqui, sobre esses pratos. Nós vemos hoje a culinária, nos últimos anos, deu um avanço gigantesco. Tem até um programa chamado MasterChef. Então, todo o MasterChef, ele tem um segredo do chefe, que ele não conta para ninguém. E na culinária, temos esse papel do MasterChef, e temos o papel também dos auxiliares. As pessoas que auxiliam o MasterChef. Então, trazendo para esse contexto aqui nós temos a figura de Satanás, o MasterChef. Então, ele tem seus auxiliares, ele vai preparando um prato individualizado para cada um de nós. Então, eu fico imaginando ele preparando um prato para o ciclano, e ele manda os auxiliares, levar esse prato, o prato para o ciclano é esse, ele gosta disso, disso e disso, então envia esse prato. Você chega expondo esse prato, e se ele cair, ele vai ter uma morte. Então ele manda pratos individualizados para que seus auxiliares venham entregar esse prato para nós, através das tentações que nós temos todos os dias. Nós vemos que todo MasterChef, conforme eu falei, tem um segredo, e ele não conta para ninguém esse segredo. Quando esse prato
chega às nossas mãos. E Ele sabe o que nós gostamos. Satanás sabe o que a gente gosta. E Ele envia esse prato. Quando nós olhamos esse prato, nós... que maravilha! Olha que prato lindo! Que prato maravilhoso! E nós pegamos esse prato, nós cheiramos e tem um cheiro assim, saboroso. E a beleza daquele prato, nós comemos esse prato. E nós nos lambuzamos com esse prato. Nós nos lambuzamos com esse prato. O problema é que, lembra que eu falei que todo Masterchef tem um segredinho do chefe? Pois é, no caso de Satanás, ele tem um segredinho. Ele coloca veneno nesse prato. E nós sabemos que o veneno é incolor. E nós, quando pegamos esse prato para comer, nós não visualizamos esse veneno. E aí, é quando comemos. E lá em Romanos 6, 23, o texto diz que o salário do pecado é a morte. Nós comemos esse prato, mas tem uma consequência, uma morte espiritual e, quiçá, uma morte física. E aí, vamos pegar um exemplo, como que funciona esse prato em relação ao pecado sexual. A pessoa vai lá, o marido, começa a ter desejos por uma amiga de trabalho ou uma amiga na igreja, seja onde for. E ele acha aquele prato maravilhoso. Tudo que ele quer é comer aquele prato. E quando ele olha para aquele prato, ele acha belo, maravilhoso aquele prato, cheiroso. Ele vai lá, come aquele prato, mas no momento que está comendo o prato, ele não pensa nas consequências. Depois que ele come o prato, depois que ele cai na real, vem o veneno, vem as consequências. E as consequências é pecado, a morte espiritual, divórcios. A vida dessa pessoa não anda, porque ela dá legalidade para o inimigo se andar em todas as áreas da vida dela. Mas pode surgir uma pergunta: pastor Daniel, eu entendi, eu acabei de comer esse prato, como que eu faço para tirar esse veneno de dentro de mim? Tem jeito? Tem. Assim como a cobra tem um veneno e você vai no hospital, tem a vacina para esse veneno. Assim como quando a pessoa come um veneno, bebe um veneno, quando ela vai no hospital, tem um antídoto para esse veneno. E no nosso caso aqui também tem antídoto. Vai ser 3 antídotos que eu vou passar para você. A primeira dose, você comeu esse prato? Se arrependa. Se arrependa, peça perdão para Deus. Porque somente com arrependimento, esse veneno vai começar a sair de dentro de você. E a segunda dose é o confessar. Tiago fala, Tiago 5,16, para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros. Deus, ele vai nos perdoar, mas a cura vem quando eu confesso. É como se você estivesse vomitando toda essa comida estragada. Lembra quando nós comemos uma feijoada, por exemplo, e essa feijoada começa a fazer mal, e a gente fica a noite toda com aquela ânsia, com aquele mal-estar? A cura vem quando nós confessamos. Portanto, a segunda dose, você vai ter que confessar, você vai ter que vomitar esse prato que você comeu. E para finalizar, a terceira dose. A terceira dose está lá em Romanos 6, 23, na parte B, que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A terceira dose
diária é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos todos os dias. Ele vai nos ajudar todos os dias para nos limpar de todo pecado. E o melhor, Ele vai fazer com que nós não caiamos nas tentações. Ele vai fazer com que nós não comemos esse prato que o inimigo envia para nós todos os dias. A terceira dose é Jesus na veia, todos os dias das nossas vidas. Amém? E para você que está passando por esse problema, eu quero te indicar o nosso livro Santidade de Vidro. É o nosso mais recente livro que nós lançamos. Esse livro aqui vai falar sobre santidade em uma época em que essa palavra santidade está entrando em desuso. É até uma ofensa para muitos falar sobre santidade. Mas nós queremos, através desse livro, resgatar a pureza sexual em uma geração líquida, em uma geração que está colocando o relativismo, colocando o pecado, a graça barata em prol da santidade. O link está aqui embaixo, entra lá que você vai ser edificado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Você vai ser um agente multiplicador desse conteúdo, porque assim como você está sendo edificado, outras pessoas podem ser edificadas através da sua vida. Amém? Deus abençoe. Te espero até os próximos vídeos. Tchau, tchau.